aula de hoje, então, foi repleta de conteúdos, né? Nós vimos vários diagramas, entendemos o refinamento dele e agora a gente vai recapitular tudo o que a gente viu. Nós começamos, então, falando sobre o processo unificado, que é um processo voltado para a adesão da UML no seu ciclo de vida. O processo unificado tem 4 fases, né? A concepção, a elaboração, a parte de construção e transcrição. Né? A gente focou na nossa aula principalmente a fase de análise de projeto, já que é elas que a gente faz a parte da modelagem. A parte da modelagem, então, a gente viu todos esses diagramas, ó, diagrama de caso de uso, que são os diagramas, então, voltados para requisitos, né? Geralmente a gente faz ele lá na parte da análise, mas a gente vai refinando. Por que a gente refina esses diagramas? Porque a gente vai entendendo novos casos alternativos, porque nós vamos compreendendo também novos requisitos e eles têm que evoluir. O diagrama de atividades, eles são derivados dos casos de uso. Além disso, eles podem também, quando estamos desenvolvendo ele, descobrir novos requisitos e pode ajudar na complementação do caso anterior, não é mesmo? Então, a gente percebe que a gente consegue fazer eles quase que mutuamente. Já o diagrama de classes é um diagrama estrutural, ele é o mais utilizado. Ele vai evoluindo, ele passa então da gente só construir as classes, atributos e métodos. Depois a gente já coloca a multiplicidade, nós vamos integrando então a parte de estereótipos, além também de já pensar na tipagem dos nossos dados para os nossos atributos. Então, o diagrama de classe, ele é feito na parte de análise e na de projeto. Mas, na parte da análise, a gente está pensando mais no que a gente vai utilizar e quais são os métodos. Já na parte de projeto, a gente já está descendo o nosso nível de abstração e pensando ali em como nós vamos implementar aquilo, o que nós vamos utilizar da nossa linguagem de programação para aquele diagrama. O diagrama de sequências, ele também vai evoluindo. E o diagrama de sequências, eles têm que ser baseado nos casos de uso e no diagrama de atividades. Esse diagrama de sequências, então, ele utiliza os objetos da classe juntamente com o caso de uso em si. E a troca de mensagem é feita no qual a gente se baseia nos métodos da nossa classe. Então, é importantíssimo. O diagrama de pacotes, nós temos um diagrama com a característica da gente dividir o nosso sistema em parte lógica e semântica. A gente pode utilizar pacotes para organizar, por exemplo, os diagramas de caso de uso. Mas também os pacotes, ele é muito utilizado nessa parte do diagrama de classes. E quando a gente tem diagrama de pacotes, eles devem ser implementados da mesma forma que eles foram criados quando a gente estiver na parte da construção do meu problema. Tá bom? O diagrama de estrutura composta foi um diagrama que nós vimos na aula de hoje. Ele é utilizado para a gente entender a relação das instâncias entre si, né? Quais são a composição dentre eles. Vimos também o diagrama de máquina de estados, né? Para o nosso exemplo ali da locadora de veículos. O máquina de estados, então, a gente consegue compreender num determinado momento quais são os estados do nosso sistema, né? E compreender qual é a relação que faz aquele objeto mudar de estado. Vimos também o diagrama de implantação, que é um diagrama importante, mas que ele é mais feito na fase de projeto. Por quê? Porque na fase de projeto a gente consegue, então, entender qual é a parte do hardware que nós vamos utilizar, quais sistemas que ele vai funcionar também, qual é a topologia de rede e assim por diante. Então, com o diagrama de implantação, a gente consegue entender o que o meu sistema deve abordar, né, com o que ele vai funcionar, ou quais são os requisitos não funcionais que ele precisa ter para funcionar ali em determinado ambiente. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!